Chamando você de charlatão, o que Não, mais? porque acho que os caras viram alguma coisa relacionada à espiritualidade e aí, sem conhecer o meu trabalho, sem conhecer meu canal, começaram a falar, me chamar de charlatão. Então eu já queria explicar alguma coisa básica aqui. Como eu tava falando pra você, como funcionam meus atendimentos, né? Meu canal hoje é o maior canal espírita do mundo, tanto em visualização, como em seguidor, como em outras Maior canal coisas. espírita do mundo? É verdade. Caramba. E assim, tá crescendo pra caramba, tá assim numa ascensão, graças a Deus, muito forte. E como é que funcionam nossos atendimentos, né? Eu faço assim, eu falo, ó, galera, vai ter encontro em Fortaleza. Tá. Por exemplo, tô usando Fortaleza porque realmente aconteceu há pouco tempo. Eu marquei na praia, no meio da praia, ninguém paga nada, não tem lista de confirmação, não precisa avisar antes, vai quem quer. E a gente atende as primeiras 100 pessoas. Tá. As outras que vão são atendidas pelos espíritos, mas não por mim. Aí distribui uma senha, a galera fica na fila, ela não dá nem o nome dela. Quando elas chegam para ser atendida por mim, a primeira coisa que eu falo para ela, antes dela falar, é um recado dos espíritos. E o recado sempre tem a ver. Sempre tem a ver, e uma coisa que não teria como eu saber. Então, por exemplo, pode falar do relacionamento, pode falar do trabalho, pode falar, por exemplo, esses dias tinha um cara que estava indo tomar bomba, e aí os espíritos falaram assim, você não pode tomar bomba. O cara tomou um susto, porque ele não tinha falado nada pra mim. E eu falei isso, né? Então sempre são recados que têm a ver com a vida deles. E pessoas que eu não conheço. Mas você vê um cara bombado. Não, sim. Aí Não. esse exemplo. Não, pode ser, Por mas exemplo, assim... dele falar, eu acreditaria. Mas você falar assim- pra ele que é magrelo desse jeito. Né? Mas, por exemplo, sempre fala, principalmente de questão familiar, de filhos, que não tem como saber se a pessoa tem filho ou não, de empresas. E aí, o que eu fiz? Como eu sabia que eu ia começar a participar desse podcast, porque na verdade, eu não tô nem aí se os caras acreditam ou não. O problema é deles. Se os caras não querem acreditar, mano, os caras que se dane. Mas como eu sabia que eu ia começar a participar de podcast, o que eu fiz no último encontro que eu fiz, foi em Goiânia, eu falei pro meu pessoal, vamos pegar testemunho das pessoas. Porque é importante a gente ter pelo menos uma referência. Eu tenho vários testemunhos, né? E aí, no último encontro, a gente fez até anoitecer, porque depois anoiteceu, nós pegamos uns 40 depoimentos. E 100% deles a pessoa fala, ó, eu cheguei lá e ele falou coisas que não tinha como ele saber. Eu nunca conversei com o cara na vida e ele falou coisas que não tinha como ele saber. E isso tá num vídeo no meu canal, Espiritismo Raiz. Pode você olhar lá. mostrou aqui antes. É, eu mostrei pra você. E você acha o seguinte, que o problema tá mal visto porque muita gente cobra? Exato, eu vou chegar nessa parte. Tá. Desculpa aí que eu falo demais, eu posso Que terminar aqui. isso, cara? Estamos só esquentando aqui. Então é o seguinte, aí outra coisa que acontece muito é que todas as pessoas que vão nesses encontros saem sem a dor. Se elas estão com dor, elas saem sem a dor. Embora muitas vezes algumas delas voltem, porque elas não têm o mérito para receber a cura. Nesse caso que eu te mostrei de Goiânia, um cara que tinha ido no encontro em Brasília um mês antes, ele foi curado de um problema no joelho, ele tá aí nesse vídeo. E ele fala, nunca mais senti dor. E nesse mesmo vídeo tem umas 4, 5 pessoas que falam que estavam com dor e que realmente a dor sanou na hora que eles chegaram lá, antes de falar comigo. Então, assim, mesmo que eu fosse louco, mesmo que as pessoas tivessem a tendência de se curarem sozinha, eu não conseguia fazer uma coisa dessa. É impossível fazer. Mas não é qualquer coisa que você cura também. Não, assim, pelo menos as dores na hora são curadas. Mas câncer, Aí eu vou. Não, mas essas muitas pessoas já foram curadas com o meu tratamento. Muita, mas muitas não. E aí eu tenho uma cirurgia espiritual que tá lá no YouTube, que as pessoas fazem, que é gratuita, obviamente, para fazer à distância. A pessoa nem precisa me falar, ela vai lá no YouTube e escreve Cirurgia Espiritual, Espiritismo Raiz, ou Eduardo Sabag. E aí ela segue o procedimento que é feito e muitas pessoas, se você ler lá, você vai ver que uma galera foi curada de um monte de coisa. Porque depende muito da fé da pessoa, da crença. Depende do mérito da pessoa. Né? Mérito? Às vezes a pessoa tem que passar por aquilo e a gente vai falar sobre isso. Tá, eu quero aí saber que entra a sobre expiação, né? Tá. E aí a pessoa passa por isso. Mas o que acontece é que nos meus encontros Aliás, quem der dislike nesse vídeo aqui vai passar por expiação. vão puxar o pé durante a madrugada. Exatamente. Vai tomar então, puxada de pé. Você já dava like aí. Você não quer. Deixou o like. Você gostaria de passar pela possibilidade. Você tá dormindo e sente uma coisinha puxando o seu pé. De maneira Nem a pau, velho. Se tiver com o pé descoberto, então, aí Não, mas eu acho que o espírito só puxa quando o pé tá descoberto, né? é mais fácil, tá ligado? E eu durmo sem cueca às vezes, cara. Aí Você deixa. Aí que tá, você deixa alguma coisa descoberta? é mais perigoso. Eu tinha medo quando era criança, cara. Eu dormia todo Eu tinha fechado medo assim também, eu cara. morria de medo. Mas eu não era de espírito, era de demônio. Eu achava que o demônio ficava debaixo da cama, cara. Hoje em dia a molecada não tem mais medo do diabo debaixo da cama, porque a cama é box, né? Então não cabe o demônio. Já não cabe o demônio, ele tem que vir de outro lugar. Aí,
Então, o que acontece? Todos os meus encontros são gratuitos. E aí eu já quero deixar claro uma coisa, porque tem gente que... Eu já vi gente falando isso também. Porque olha meu Instagram, que tem porte, que tem lanche, que não sei o quê. Porque eu realmente tenho grana, porque eu sou empresário. Então, tipo assim... Não vem daí o seu Não, dinheiro. não vem nada. Zero, zero. Eu sou, tipo... Eu ganho muito dinheiro. Ganho mais de 500 pau por mês. Tenho empresas no Você mundo tem inteiro. lancha? Tenho lanche. Chama nós tenho- pra dar Quando um que- rolê. Fechou? Não, é que ontem a mulher escreveu assim... Não, mas fechou, porque a gente tem que Lógico. cobrar ao vivo Toda aqui. certeza, Acabamos de Quando falar vocês isso e quiserem. eu já Tá tô... lá em Balneário Camboriú. Fechou lá esses tempos, Quando vocês caramba. quiserem. Ô, caramba. Fique à vontade, tem uma casa lá. Ó, aí, mas é o seguinte, porque eu vi ontem uma mulher falou isso, falou O quê? assim, pra mim esse cara não pode ser espírita, porque ele tem uma lancha, ele tem um Porsche, ele tem não sei o quê. Porque tem aquela ideia da pessoa desapegada O total, cara tem que né? ser pobre, não. É. Tipo, eu não posso ganhar dinheiro e ter minhas coisas, sendo que eu não tenho, não tem nada a ver com espiritismo. Então, como que funciona nos meus atendimentos? Tudo é de graça. Tá. Eu não sou Márcia Fernandes. Nem aceita doação. Nem aceito doação. Tá. O que eu vou fazer depois com doação é um outro projeto que depois, se quiser, eu comento bom. aqui. Mas não vai ser pra mim o dinheiro. Ok. Não sou Márcia Fernandes, não sou Spock House, não sou Vandinha que cobram. Eu não cobro porque eu acredito que os espíritos superiores não trabalham com quem cobra, porque eles não precisam de grana. Então, obviamente, quando você cobra, você seleciona, tipo, pra você tudo bem, pra você não. E isso tá errado. Tá lá no último capítulo do Evangelho, penúltimo, no capítulo 26, que ele fala... Jesus mesmo fala, né, pros apóstolos, ó, vocês vão sair por aí, vocês vão curar a galera, vão tirar os demônios, vão fazer as coisas, mas vocês não vão aceitar nada. Então, e essa é a questão. Então, eu não cobro por causa disso. Então, eu não posso classificar. Infelizmente, tá cheio de espírita, picareta, que cobra, né, principalmente algumas federações que estão até fazendo. Eu sou assim, eu sou meio revolto com essas coisas, porque o espiritismo, ele foi realmente, vamos dizer, tá sendo deturpado pela Federação Espírita, que está alterando os livros. Ele está sendo deturpado por algumas pessoas que acham que tem que fazer congresso e cobrar 300 conto congresso. Os caras acham que é show, velho. Que é show do Lan Santana. Cobrar 300 reais um ingresso de um congresso, aí vai o quê? Vai, sei lá, 1.000 pessoas. Caramba. Então, imagina, os caras fazem quase R$1 milhão, e aí não dá nada para os palestrantes, porque palestrante não pode cobrar. Eu não faço nada que seja cobrado. Se tiver cobrado, eu não vou. Se me convidarem, eu não vou. Então, assim... É um absurdo isso, porque começa nessa palhaçada e aí acaba deturpando o espiritismo, vai ficar igual às outras religiões, que é uma palhaçada do Exato. caramba, que você vai lá e o cara quer saber da tua grana. Então o espiritismo não pode ter essa questão de cobrança, não pode vincular, porque o espírito do bem não precisa de grana, então ele não vai trabalhar para quem... Porque quando você começa a selecionar, você tem grana, você recebe, você não tem, você não recebe, putz, isso não tá certo. Isso vai contra o que o espiritismo fala. Então assim, é isso que eu queria deixar claro, que o que eu tenho é dos meus negócios, que não tem nada a ver com o espiritismo. O que eu ganho no meu canal, que é uns 15 pau, eu distribuo entre a minha equipe e eu tenho uma ONG que cuida de cachorros, que eu dou muito mais do que eu ganho. Eu tô cheio de projetos, eu faço um projeto com várias polícias de vários lugares do Brasil, distribuir brinquedo e várias outras coisas, então eu dou muito mais, até porque eu ganho muito dinheiro, então eu acabo doando bastante, eu não tenho problema com isso. O que eu vou fazer agora é criar o Instituto Espiritismo Raiz, que nesse instituto a galera vai fazer doação, e vai ser, tipo, totalmente transparente. Vai ficar o extrato bancário do... Então, por exemplo, você doou 50 reais. Você vai ver lá, seus 50 reais entrou hoje no extrato bancário. Amanhã ele vai Pra onde vai? para um asilo. E aí você vai ver um relatório por vídeo, por página e por escrito para onde foi esse dinheiro. Porque a gente, às vezes, acaba doando e não sabe para onde vai o dinheiro. Então, eu vou criar isso daí. Eu tenho a loja Chama Violeta, né? Que é a loja chamavioleta.com, que a gente vende essas coisas. Vende itens do canal, vende umas coisas de resina. E parte dessa renda vai também, né, para caridade. Então eu tô fazendo isso. A caridade é a base do espiritismo? É a base do espiritismo. Então, sem caridade não tem lógica. Não só caridade material, que é importante, por isso que eu tô cadastrando ONGs de animais, asilo e orfanato para poder fazer a distribuição desse dinheiro que vai ser doado depois que já tiver tudo certo. Porque todo dia a gente recebe um monte de gente. Oi, Eduardo, eu queria doar dinheiro para vocês, como é que faz? A gente não quer dinheiro, porque a gente não precisa de grana. A gente quer depois montar um esquema, aí eu vou pegar as grandes empresas, que eu tenho vários contatos com grandes empresários, empresas bilionárias, eu vou chegar para os caras e falar assim, você tem aí... um lucro, né, para você abater do seu imposto de renda. Direciona para essa empresa aqui, que nós vamos fazer um projeto com as crianças, que eu até peguei esse projeto do próprio Dr. Enéas, que eu conversei em espírito. Ele veio para mim e me falou há um ano atrás, o Enéas, em espírito. Ele chegou para mim e falou... Meu nome é Enéas? É, exato.
Ele falou Foi pra mim... rapidão o papo, né? Meu nome é Nézio. Peraí, deixa eu anotar. É. E aí ele falou pra mim um projeto que ele tinha, que era a ideia dele, que era dar oportunidade pras crianças que estudam, por exemplo, em escola pública, porque hoje em dia, né, eu até vi ontem a entrevista do Boulos falando, né, embora eu não concorde porcaria nenhuma com o Boulos, mas tipo Tá aí, assim... ele tá deitado aqui. Ele não saiu não mais, saiu tá daqui. ligado? Já pensou daquele... Ele aparece, falou de mim, opa, tô aqui. Embora eu não concorde nem 1000% com ele, mas nisso daí ele tá certo. O Brasil faz uma péssima distribuição de renda. Você mesmo até falou da USP. Hoje em dia, quem estuda em escola pública, quer dizer, quem estuda nas faculdades é só elite, só o rico que vai pra USP. Se não for por cota, o cara vai por quê? Então é ridículo. A gente paga imposto que os caras roubam pra caramba, Pra e o pouco gente que que não rouba precisa. e vai pros playboy. Eu É. sei porque eu conheço um monte, né? Eu sou de São Paulo, né? Eu moro hoje em Balneário Camboriú por opção, mas eu sou daqui. Então, assim, os ricos estudam na USP, maconheiro, né? Os maconheiros playboy, mas é verdade. Enquanto os pobres se ferram. E é eles que realmente precisariam disso. Então, assim, o projeto que eu tenho em mente é fazer o quê? Criar um curso digital para os melhores alunos das escolas públicas com uma bolsa em grana, para que incentive o cara. E aí ele vai fazer o curso inteiro online e no final do curso ele vai fazer provas físicas para não ter um golpe, né? E aí ele vai ter certificações e eu vou vincular isso com as empresas na ponta para que as empresas contratem o cara, entendeu? Porque eu acho que mais importante que uma faculdade hoje em dia, porque, por exemplo, eu não fiz faculdade nenhuma. E, tipo assim, tem um monte de gente que trabalha para mim que fez faculdade então, que você vê que a faculdade hoje não é tão importante. Mas eu acho que é mais importante a pessoa ter um bom curso, ter uma boa estrutura, aprender, ter um bom conhecimento, falar inglês, falar espanhol. E aí você direciona essa molecada direto para dentro da empresa. Então você chega na Microsoft e fala, Microsoft, você quer um marketing bom? Esse projeto aqui, ele tá rolando, é um projeto irado. As crianças de pessoa de escola pública, que realmente tem uma certa formação. Eu estudei em escola pública também, eu vi que você falou que você estudou também. Estudei em São Bernardo. Então, eu estudei aqui em algumas... Em São Mas Paulo. era boa na época, Não, né? as que eu estudei eram boas, né? Eu que não era muito bom, mas... Ah, é? Minha mãe era professora da escola, você achou que eu não ia Aí ser não bom tinha aluno, como. cara? Não Eu tinha estudei como. até no Brasílio Machado, que era uma das melhores Pô, é públicas. mesmo? Então. Mas estudei umas bem porcaria também, né? É. Mas assim, aí pegar essa molecada, então desde o início dar ali um incentivo de grana, porque muitas vezes a família é ruim de grana, Claro. obviamente, dar um curso online para ela, certificar ela de várias coisas, fazer ela aprender inglês, fazer ela aprender espanhol e emendar com a empresa lá na ponta. Eu conheço muito empresário de grandes empresas, tudo, eu já estão conversado, os caras estão muito interessados. Depois que o cara chega num patamar financeiro, o cara começa a querer ajudar os outros, esses grandes empresários. Então eu tenho vários caras que estão interessados nisso. Então eu quero desenhar e aplicar. Eu nunca falei isso para ninguém, assim, a primeira vez que eu falo desse projeto dessa forma. Eu quero desenhar e aplicar isso e fazer com que isso chegue na molecada e dê o potencial. Porque hoje em dia o que acontece é isso, né? O moleque da periferia não tem potencial, tem um potencial nervoso, mas ele não tem oportunidade porque, né, o sistema é ridículo, né, na verdade. Exato. Né?